E aí, pessoal, eu sou Débora e hoje a gente tá aqui com o Barro. Primeiramente, eu queria agradecer por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, muito bom. E foi legal que coincidiu com o fato de estar nesse estúdio, que foi onde eu gravei basicamente o disco todo, né, toda a parte de Recife. Boa parte foi gravada aqui, então é legal estar falando sobre o trabalho no ambiente que ele foi feito. Né? Bom, eu queria começar perguntando, quem é Barro? Barro sou eu, que é meu nome de guerra, né, como eu falo. Que meu nome de família é Felipe Barros, né? E aí sempre trabalhei com bandas, né, desde sempre, desde os 14 anos. Hoje eu tenho 32. Então, eu sempre tive essa construção muito coletiva mesmo. E quando eu saí para fazer esse trabalho solo, quando eu me dei esse start assim, me veio também essa concepção de como é que eu vou me chamar, como é que eu vou me apresentar. Porque até então, o nome que estava sempre à frente era o nome de um grupo, né? E aí veio essa ideia, né? O que eu vou fazer, né? Qual seria o nome mais legal? E aí fui tirando e tal, e ficou essa identidade do Barro, que eu adotei como um nome, assim, pra mim. E é massa, porque hoje as pessoas me chamam. E Barro é isso, né? É meio que esse meu alter ego do meu trabalho musical, né? E como foi que tu começou a se interessar por música, assim? Foi de criança, foi de adolescente? Eu sempre gostei muito de música, gostei muito desse aspecto, até de dançar mesmo, de mexer o corpo, do que a música faz você fazer também. E sempre tive uma relação muito forte com gostar e ouvir de música e a música socialmente e tal. E desde pequeno eu sempre tinha isso. Tem muito a ver também com minha formação familiar, sobretudo a figura do meu pai, que adora música, já tinha escrito alguns poemas e tal. Ele não toca absolutamente nada, mas ele ama muito música, então sempre nasci muito rodeado de informação musical. Né? E aí a partir da adolescência veio essa vontade de tocar alguma coisa, e foi algo muito gradativo, assim. Eu me lembro que eu comecei a querer tocar pra mim, pra saber alguma coisa, e depois não, mas eu quero tocar também pros meus amigos. E depois, não, mas eu quero me apresentar, assim. Foi uma coisa bem gradativa mesmo do envolvimento com a música. E é isso. Então, começou, mas acima de tudo eu fui uma criança, né? Muito radiofônica, né? Então, eu via muito rádio, e foi antes da internet, assim, né? Na casa das pessoas. Então isso deu uma diferença, eu acho, da formação de gerações que já nascem com essa capilaridade da rede, né? Desde pequeno, já mexendo no iPad, escolhendo a sua música. Eu estava muito ali na rádio, captando e fazendo uma triagem daquilo que vinha, né, pra mim. Então minha formação musical é muito, muito por isso, assim. E tu falou que começou numa banda até começar a tua carreira solo. Então, como foi essa tua experiência na banda? Na verdade eu toquei em várias bandas, né? Desde os 14 anos que eu tenho banda, então são quase 15 anos, 16 assim, que eu toco em bandas, né? E continuo a tocar na banda Dessiné. E cada uma delas teve um papel muito importante, assim. E é bem engraçado, assim, também como o processo de criação dentro de uma banda, assim. Então, num determinado momento eu entendi que banda é aquele coletivo, né? Aquele grupo de pessoas envolvidas em prol de tirar aquele som, né? E toda banda também tem a característica daquelas pessoas, né? Que se juntam ali, das influências que unem aquelas pessoas e tal. E é bem legal porque sobretudo a banda Dessiné, né? Foi uma banda que eu trabalhei muito tempo, desde 2007, assim, então, digamos, eu já tinha me apresentado profissionalmente bem antes dela, mas foi a coisa mais, digamos, formadora, assim, da minha compreensão, de poder rodar, de tocar pelo Brasil, de entender, de compor, de gravar um disco todo, de produzir, enfim. Então isso me deu muita cancha, assim, para saber como é que funcionam as coisas dentro da música, né? E é isso, mas também ao mesmo tempo eu comecei a produzir outras pessoas,
sempre compus. E aí fui meio que vendo que eu conseguia fazer algumas coisas só e coisas também que tinham a ver muito com minha formação, né? Que de repente numa banda soa muito estranho, né? Uma variedade de ritmos e tal. E que já nesse trabalho solo eu termino criando um link entre várias experiências, assim. Então eu toquei em banda de forró pé de serra durante muito tempo. E aí reaparece, sei lá, uma música como Mato Negro ou Piso em Chão de Estrela, que tem esse DNA ali forte e que consegue conviver bem com outra, sei lá, Carpe Diem, que é mais rock and roll, ou outra que é bem eletrônica, ou outra que já é mais pop, um reggae, assim. Então é engraçado, né? Mas tem um pouco desse olhar também pessoal, né? Pra você apresentar para o mundo alguma coisa que surge muito dentro de você, né? Então, desde muito novo tu cantou, tocou em banda. Então, quando foi que tu teve esse start de vou lançar um CD solo? Na verdade foi muito no processo, assim. Eu fui vendo que a banda tinha meio que uma organização, que era de quando aquelas pessoas podiam se juntar e tal. E eu fui vendo que eu tava já produzindo outros artistas, já tava meio que fazendo quase que o processo todo comigo e meus parceiros, né? Então, algumas pessoas também disseram assim, pô, é legal, tipo, na banda Cine eu não cantava muito, né? Então, pô, é legal, eu gosto de tu cantando tuas músicas. Janda Silva, assim, foi um grande amigo no sentido de incentivar e tal. E aí eu disse, velho, vou fazer aqui, vou começar a fazer. E aí fui fazendo e fui procurando fazer da melhor maneira possível. E as coisas foram fluindo bem, assim. Mas basicamente foi algo em torno de 2014, né? Foi quando eu disse, eu vou querer fazer, o nome vai ser Barro. E aí eu comecei a compor. E aí já no comecinho de 2015 eu já tava gravando, né? Então foi meio que final de 2014, ali metade do ano e tal, foi quando eu quis fazer. E em 2015 eu já entrei gravando, né? Então foi meio que todo o ano de 2015 nessa produção do disco Miocárdio. Então, como foi essa produção, o tempo de compor, o tempo de gravar, como foi? Na minha cabeça, assim, um primeiro trabalho de um artista tem muito a ver com compilar tudo que ele fez durante a vida e as melhores coisas, né? Então, vou pegar aquela música que eu fiz com 15 anos e tal. É muito comum isso nos meus trabalhos. E aí quando eu fui dizer assim, vou começar o disco, aí eu falei, pô, não vou pegar nada não. Não vou por esse caminho compilar o melhor. Eu me senti meio trapaceando assim as pessoas. Eu disse, não, vou me lançar aqui o que vem, o que é que vai vir dessa minha disposição a aprender o mundo mesmo. E esse disco é muito fruto disso, assim, de tudo que veio nesses 6 meses, 8 meses, em que eu tava no processo do disco. Então, as músicas todas, né, exceto no Velho Vague, aí em francês com Jussara Massal, que foi a única que veio mais de 2009 e tal, mas todas as outras foram desse momento agora mais recente, assim. E pra mim foi fundamental até pra, sei lá, que esse disco soe contemporâneo nos seus discursos, nas suas temáticas, as músicas tenham uma ligação narrativa ou de conexão entre elas. Isso foi importante pra mim também, pra criar de certa maneira uma ligação entre elas, né? E o disco é cheio de participações especiais, então você pode falar um pouco sobre elas? Bom, tem várias participações, desde os amigos daqui de Recife que produziram comigo. Então, William Paiva, Guilherme Assis, Rogério Samico e Ricardo Fraga. São amigos que já faziam outras produções comigo. Então, sei lá, eu já produzi música, eu e William Paiva. Já produzi música, eu e Rogério. E aí, Guilherme e Ricardo tocam comigo. Eu já tocava com o Ricardo, com o Igor de Carvalho. Então eram pessoas muito próximas. E aí teve também a vontade de trazer um elemento exterior a isso. Foi Guia Mabes. E que foi fundamental, assim, para a compreensão de muita coisa, assim, do processo. E era um produtor que eu admirava muito o trabalho, já acompanhava há muito tempo. E meio que uma das características, assim, das minhas composições e que eu queria trazer de certa maneira para esse disco, foi meio que surgindo assim também, era o fato de trazer outros idiomas, né, para as composições. E aí meio que no processo
cada idioma desse que surge traz uma participação de uma cantora também. E aí foi bem massa, porque pude conectar uma cantora de cada país escolhido, e cada uma com um tipo de abordagem, né? Então a Jussara Marçal cantando em português e francês, Catalina Garcia com a coisa mais da América Latina, da Colômbia, a Lisa Moore do Canadá, que tem essa coisa mais etérea, assim, mais, digamos, da ordem dos sonhos, né? Esses sonhos mais de climas, de texturas vocais. E a Serena Altavilla da Itália, que tem essa coisa da música dos anos 60 da Itália, que também é uma coisa que eu gosto muito. Então meio que elas conectaram isso tudo. E tiveram cada faixa como se fosse uma pequena banda formada para ela. Então teve Janda Silva, Gilu da Orquestra Contemporânea de Olinda, Dengue da Nação Zumbi, enfim, muita gente. Maurício Fleury do Bexiga 70. Todos esses produtores que eu falei também gravaram. Os meninos do metal, Moab, Henrique Albino. Então, realmente tem uma riqueza muito grande, né, de pessoas envolvidas. Ed Staudinger também, que compôs comigo. Então, é isso, né? Realmente é um disco que o nome solo realmente não condiz com a realidade dele, que foi muito gerada com uma coletividade, né? A diferença de uma banda é que na banda é uma coletividade mais fixa, e nesse é uma coletividade móvel que se junta e aglutina para cada música. E uma das coisas que chama muita atenção no disco também é a parte visual. Então, como foi a produção dessa parte específica? Isso tudo surgiu dessa parceria com o Laurindo Feliciano, que é um ilustrador, que ele é mineiro e mora na França há 8 anos. E aí, no processo de criação, Laurindo foi apresentado a mim por Ana Garcia, que é uma produtora daqui de Recife. E Ana disse, acho que o Laurindo vai ser legal contigo, acho que parceria legal. Eu fui atrás, conversamos e a gente teve uma identificação muito grande. E ele, desde o começo, foi muito parceiro do projeto, assim, de dar dicas, até extra visuais mesmo. E ele foi falando, cara, eu gosto disso, gosto daquilo. E a gente foi tendo uma troca. E aí pintou essa ideia de pegar esse traço de uma fotografia muito característica do interior do Brasil, mas que também se conecta com outras tradições do México, enfim, da América Latina, que é aquelas famílias que fotografavam e depois pintavam em cima. Então a gente fotografou, eu e a minha irmã, fomos no estúdio, fotografamos e mandamos essas fotos para ele. Ele pintou em cima e começou a ilustrar e colocar esse universo imagético dele, né? E assim, me impressionou muito. Eu já gostava, já esperava algo muito bom, mas realmente ele deu uma boa surpresa assim no processo. E foi muito, muito rico nessa participação dele, e muita gente também se impressionou, né? Então ajudou também a dar uma relevância assim pro disco, e quando vê essa capa já remete uma identidade visual também que traz muito, eu acho, do meu universo pessoal. Tanto é assim que eu me terminei tatuando, né, a imagem da mão assim que tem na capa, porque eu me identifiquei muito mesmo, assim, acho que ele conseguiu me traduzir o som imageticamente, né? Tem alguma música no Miocárdio que tem um significado especial pra tu? Todas. É muito cruel, assim, escolher uma, né? E o que eu acho legal também é como isso vai evoluindo, assim. Então, Vai foi uma música que surgiu sem muita pretensão. Ela não me chamava atenção. E eu fiz uma demo, assim, antes, com 4 músicas. E todo mundo, a melhor pra mim é Vai. Eu, sério, legal. E outra pessoa falava isso, e outra pessoa falava isso. E aí veio essa ideia dela ser o single, né? Então ela meio que abriu os caminhos. Mas depois ficamos assim também, veio e tal. Aí depois que lançou, teve Poliamor. E tem várias nuances, assim. Cada música ela conta uma história, marca uma história minha também. Eu sempre acho meio injusto, assim, né? E também o bacana também de todo o processo eu não penso muito em número, assim, não me ligo, teve tantos views, tantos plays no Spotify.
E é muito interessante, assim, como cada pessoa se conecta a uma parte do disco. E o fato dele ter uma diversidade possibilita que as pessoas, às vezes, eu gosto mais das músicas animadas. Mas tem gente que, pô, ouvi Miocárdio e aquilo mexeu comigo, aquela música me representou muito, me acalma, enfim. E isso é muito legal, assim, de cada música também ser digamos, uma ponte, né, que você pode fazer com cada pessoa, assim. Mas na verdade, às vezes, mas eu gosto muito, eu tenho uma relação boa com o disco. Eu consigo ouvir ele de uma forma como um espectador, assim, né, como um ouvinte também. E isso flui de uma forma bem natural. E eu gosto muito das músicas com as participações também, porque elas também saem, não é só da minha voz, eu como ouvinte. Sai da minha voz, eu escuto a voz da outra pessoa, o que Gui produziu também é sempre um olhar diferente. Mas eu não consigo, assim, dizer, essa é especial, assim. Atualmente, tu vai ficar focado só em divulgar o Miocárdio ou tu já tá, tipo, se preparando pra produzir outra coisa? Se tu já tá com a mente num próximo disco? Então, existe essa pergunta, mas eu acho ela muito complicada fazer nesse momento, porque nem fez 4 meses de disco. E eu trabalhei quase 2 anos para que ele existisse. Então, não sei, eu acho que às vezes tem uma escassez muito rápida de um disco. E eu espero muito poder trabalhar, porque eu acho que pouca gente conhece ele. Por mais que tenha sido uma boa divulgação, tenha tido shows importantes, mas eu acho que pouca gente conhece. E tem um tempo de ouvir, então assim, é muito engraçado que eu lancei em agosto, lancei em setembro. Muita gente veio falar a partir de outubro, então tem um tempo das pessoas ouvirem, se conectarem, terem o contato delas com o disco, né? E minha cabeça meio inquieta, assim, eu já tô compondo, até no processo da feitura do Miocárdio, já vieram composições que já não pareciam não estar parte desse momento, ou já fruto desse processo, já abrindo outros caminhos. Já tem umas 4, 5 músicas assim que eu fiz, que parece ter uma unidade entre elas, de ser um novo momento assim, musical. Eu fico ouvindo muita coisa, muita referência, penso muito também para onde ir, qual seria o melhor caminho e tal. Mas assim como eu fiz no Miocárdio também, eu acho que é muito importante esse desapego, assim, você se lançar nos processos e vivenciar, né? Então, para mim, é muito importante ir fazer show e tocar e ver o que as pessoas sentem e como eu me sinto tocando, a verdade daquilo, como é que pulsa no show. E eu acho que o próximo disco, com certeza, vai ser muito fruto dessa vivência do palco, da exposição dessas músicas às pessoas. E eu acho também muito fruto também desse contato com Guilherme e Ricardo, que são a minha banda hoje, que a gente toca, a gente divide muita coisa, a gente monta um show, a gente tem uma relação próxima, todos dois são produtores musicais, então pode ser até que tenha outros produtores, mas esse núcleo vai ser um núcleo forte assim de criação, né? Mas eu realmente nesse momento tenho um foco mesmo de tentar rodar o máximo assim do Brasil e fora com o disco, né? Tu falou que tua mente é muito inquieta, então mesmo tu estando divulgando o Miocárdio, tu já tá pensando em novas letras. E quais são as tuas inspirações assim pra compor, produzir? Uma coisa que me veio depois do Miocárdio e tal foi o lance das músicas falarem muito de afeto, né? Falarem muito do afeto de uma forma ampla, assim, da afetividade, do carinho, das relações e tal. E eu acho que isso tem muito a ver com o meu trabalho. Eu acho que é meio que talvez possa ser um traço, inclusive, de algo mais permanente. As músicas que começaram a surgir, elas têm um pouco a ver com essa coisa meio, sei lá, esse momento talvez de político e posicionamento, mas visto sobre um olhar mais afetivo, assim. As músicas que estão surgindo têm essa pegada. Mas eu em algum momento eu parei de precisar do violão para compor. E aí virou um processo muito de ouvir melodias, ouvir palavras
Então pode ser desde, veio essas palavras aqui que são fortes, uma rima, alguns versos, ou uma ideia de melodia que veio e aí eu vou tentando achar a palavra. Mas é basicamente isso, né? O que a gente tem na mão como elemento é melodia e palavras. Então, às vezes vem os dois juntos, às vezes vem a primeira palavra, a primeira melodia. Mas normalmente tem muito a ver com a vivência, assim. Então, tipo, eu andei de carro, passei na estrada e aquilo me lembrou alguma coisa. Eu senti uma coisa forte, sei lá, num jantar de família. Alguém na rua me falou alguma coisa que incomodava ela. Um amigo, uma pessoa querida. Enfim, tem muito a ver com esse contato com as pessoas, eu acho. E o que mexe com elas, assim. Mas, não sei, eu acho que eu já fiz músicas sobre diversas sensações, né, diversas coisas. Então, não consigo criar uma regrinha assim. Eu acho que o principal é não ter também. É muito disso, assim, se joga no mundo e vê o que é que ele te traz, né? E o compositor acho que tem meio essa coisa de tá ali, mas tá meio que ligado, assim, atento ao que uma pessoa fala, a uma frase legal, a uma sensação, e tentar comunicar isso com música, né? Recentemente tu foi pra Itália e eu queria saber como foi tu ver a progressão da tua música sair do Brasil e ir pra Europa. Foi uma... Assim, foi uma viagem de promoção, né, do disco lá, junto com o selo ABBA Supreme que tá lançando lá. Então foi bem... muito intenso nessa parte midiática e tiveram alguns shows pequenos, né, showcases, assim, para apresentar o som. E foi muito massa, assim, porque eu vi que eu conectei duas coisas muito fortes. Uma é a tradição da música brasileira, que se renova sempre. Então, muitos lugares que eu fui, muitas pessoas que gostavam, eram pessoas que gostavam, sei lá, de bossa nova, de tropicália, talvez até do rock nacional, e mais recentemente de Lucas Santana, Criolo, enfim, Lenine, a música de Pernambuco, Chico Sainz, Otto, e, né, chegavam até mim, né, como, digamos assim, um novo elemento dessa grande genealogia, e também pessoas da cena indie que não conhecem absolutamente nada de música brasileira e que gostaram da sonoridade do disco, acharam ele contemporâneo, dialogando com o que está sendo feito no mundo. Então, são dois polos que são diferentes e que eu me identifiquei muito de saber que a música funciona para os dois lados, assim. E aí dá uma amplitude grande também de quem gosta dela. Eu também morei na Itália, né, um tempo em 2005 e falo o idioma. Isso também me possibilitou ter uma maior, digamos assim, profundidade nas relações que eu criava. Então, desde onde você vai dar uma entrevista, as pessoas que vão no teu show e conversam contigo, o pessoal que está distribuindo, artistas da cena italiana que começam a se conectar comigo pelo som, pelo contato pessoal. E na Itália especificamente está surgindo algo que deve ser forte, assim, algo com raiz, que vai me possibilitar voltar lá na primavera, março, abril. Então tem uma ideia de continuidade, assim. E eu espero também que a Itália possa ser uma porta para ir para outros lugares, sei lá, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, lugares onde a música é forte, assim. Eu espero que consiga. Mas é uma coisa bem gradativa, assim. Inclusive hoje eu vou fazer uma versão para a música Ficamos Assim, que vai sair lá em março do ano que vem, Resti Amo Così. E aí eu vou gravar a voz hoje, enfim, vai entrar nesse processo. Mas também tá rolando isso na Itália, de gravar algumas versões, traduzir as músicas para que outras pessoas possam gravar as minhas músicas lá. Então realmente é uma relação, assim, é como São Paulo, que eu já vou há um certo tempo, e aí as pessoas vão conhecendo e vão... E Recife também, né? Tem gente que vem no coquetel
que pô, já voltou pro show do Estelita e que já vai voltando e vai criando um vínculo. É uma coisa de formação de público. Na Itália, assim, eles têm muito mais meio de comunicação, muito mais web TV, muito mais rádios, muito espaço, assim. Então, eu dou entrevistas lá de meia hora, às vezes 1 hora. Teve rádio de passar, tipo, 2 horas e meia num programa, assim. Não só comigo, mas ali. E é muito engraçado como isso faz uma diferença grande, assim, de os meios de comunicação de lá terem espaço, darem abertura, né? Isso muda muito, assim, em relação ao Brasil. E há um grande interesse, assim, eu me sinto muito respeitado, assim, quanto artista, quanto criador, sabe? E muito valorizado, isso é muito importante. E isso acontece também no Brasil, não é uma reclamação, mas nem sempre acontece, né? E é algo que a gente tem que batalhar para ter também esse respeito, né, pelo que está sendo feito, assim. Mas é isso, é uma construção de algo que vem de um certo tempo. E eu fico feliz, assim. Mas eu também não tenho muito fetiche, não, assim, eu quero ir pra Europa. Não, assim, que bom que eu tenho que fazer lá na Itália, que a música tá reverberando por lá. Mas se tiver que, sei lá, que ir pro interior de Pernambuco e ficar tocando lá, porque tem uma galera que curte e tal, e é possível levar meu show com uma qualidade boa, maravilha, vamos nessa também, assim. Eu realmente, eu gosto muito da estrada, de sair para tocar e de conhecer pessoas novas a partir de um show e ver como elas se conectam e como elas se conectam diferente em cada cidade, assim. E isso é a riqueza, assim, do disco, né, do álbum, ser meio que um passaporte para você viajar, né? Você faz uma história e essa história impulsiona que você saia pelo mundo, né? Isso é fantástico, assim. Vamos fazer um jogo rápido? Bora. Artistas preferidos? Nossa. Bom, eu acho que estando aqui em Recife e tal, é muito importante pra mim linkar essa tradição daqui, sabe? Que vai de Luiz Gonzaga, Alceu, a Dominguinhos, a Lenine, a Otto, a Chico Sainz, Mundo Livre, Siba. Enfim, eu sou muito feliz, assim, de viver num contexto onde tem artistas tão poderosos, assim, que rodaram o mundo. Sei lá, eu cresci vendo Jay Dolores, então, pô, você tava aqui, o cara tava num festival com Bjork, com Massive Attack e a Santa Massa, né? Todos eles, Isaá, Fabinho, Jean, Maciel. Pô, isso era muito fantástico pra mim, com 16 anos, olhar pra esses caras e dizer, pô, eles eram daqui, entendeu? Eles eram do meu bairro, estavam comigo aqui e estão rodando o mundo, assim. Então é muito inspirador pra mim esse contexto aqui de Recife. O que tu tá ouvindo atualmente? Cara, eu sou muito do contato, né? Então eu voltei da Itália agora e aí eu comecei a ouvir Iacampo, Marco Iacampo, que é um grande cantautor que a gente se conheceu assim pelo disco. E aí eu conheci o disco dele, ele tem um disco chamado Flores, que é muito bonito. E eu ouço muita música sempre, assim, então ontem particularmente eu tava ouvindo o Arthur Verocai, um disco 72, que é um clássico, assim, eu não tinha ouvido ainda. E aí eu passei o dia ouvindo ele. Música favorita? Pô, isso é tão... Não sei, uma que me vem à mente agora é Lamento Sertanejo, de Gil com Dominguinhos. Eu gosto muito dessa música. Mas é sempre injusto essa pergunta, porque tem muitas e muitas para cada momento. Um filme? Um filme... tem um diretor muito especial para mim, que é Lars von Trier, e um filme que é Dançando no Escuro, né, que tem Bjork. Eu gosto muito desse filme, assim, ele me coloca num âmbito emocional muito intenso, assim. E eu me dediquei até pessoalmente, assim, a estudar muito Lars von Trier. Então, é um filme que bateu forte pra mim, eu vi há muito tempo atrás, mas até hoje me impressiona. Um livro? Então, um livro que eu gosto muito, foi uma sugestão de um amigo meu de banda, Bruno Vitorino. É um livro de Luigi Pirandello que chama Um Nenhum 100.000. E foi legal que eu tava na Itália agora e eu participei de uma música de um produtor de lá.
E aí a composição veio de um brasileiro, o Toco, que trabalha comigo lá na Itália e tal. E aí tava assim um cantor ali, tu quer gravar e tal. E aí veio a ideia do refrão, né? E a ideia do refrão é exatamente disso, né? Eu sou mais um, eu sou um só, seremos dois, na multidão eu sou mais um, nenhum de nós, seremos 2 em 1 milhão. Que é baseado nesse livro, né? 1 nenhum 100 mil, que é um livro que eu li há um tempo atrás e que me ajudou muito a se assumir assim enquanto pessoa, suas escolhas, assumir todas as consequências dela e se fortificar assim, e saber que sempre alguém vai olhar para você de um jeito diferente ou estranho, você não tem muito controle sobre isso, e o que você tem controle é sobre suas escolhas, sobre o seu caminho traçado, né? E esse livro fala muito disso, assim, foi muito fundamental, assim, quando eu li ele. Uma série. Pô, eu poderia dizer Game of Thrones, mas Breaking Bad é mais, eu acho mais genial, assim. Então, Breaking Bad. Um instrumento. Pô, seria ingrato, assim, não falar da guitarra, né? Mas eu me encantei muito pelo violão de 7 cordas, assim. Eu não tenho mais violão de 6, eu só tenho de 7 em casa. Eu não faço aquelas coisas da baixaria do violão, do chorinho, mas eu gostei muito dele, o grave é mais. Mas eu não tenho muito apego ao instrumento também. Foi uma coisa que eu procurei ir deixando de lado. Mas como é o que mais me auxilia a apresentar minhas músicas, então eu diria o violão mesmo. Uma palavra. Miocárdio. Pra finalizar, o que a gente deve esperar de Barro agora? Eu sempre penso sobre isso, assim, que tipo de relação você cria com as pessoas que gostam da tua música, né? E eu acho que tem várias maneiras disso acontecer. E eu acho que uma relação boa e saudável é uma relação onde ela tenha um espaço grande para a liberdade, né? Para a recriação, para a transformação. Então, e meu disco apresenta já uma grande diversidade. Então, alguém pode gostar de Vai, que é uma música de um jeito, e pode gostar de Miocárdio, que é uma música lenta, sem nenhum instrumento quase, bem minimalista. Então tem essa variação, né? Se alguém espera assim, então vai ter outra música tipo Vai, outra música tipo Ficamos Assim, não é o que eu busco pra mim como criador. Eu busco tentar surpreender e meio que escavar assim mesmo dentro de mim, dentro do processo, algo bom que eu gosto, que eu me identifique, que depois eu possa dar às pessoas. E eu prometo assim, tipo, sei lá, dar o meu melhor sempre a cada disco que eu fizer, a cada música que eu fizer. E eu pretendo estabelecer uma relação das pessoas que esperam, sei lá, o meu melhor. Não que esperam uma música igual àquela que ele gostou, entendeu? E que estejam abertas a se surpreender. Isso é meio que o ideal, né? Não sei se o mundo real é exatamente assim. Mas também eu fico feliz que no disco e no show as pessoas se conectam com músicas que são bem diferentes. Sei lá, Mato Negro é muito diferente de Todo Pôr do Sol e tem gente que gosta das duas. Então, pra mim é importante que a música não seja em série, ou repetitiva, ou apenas uma repetição de padrões, assim. Tem que ter algo muito instintivo também, verdadeiro, renovador. Então a minha ideia é meio que isso, assim. Esperar que as pessoas se surpreendam, assim. Eu vou tentar surpreender as pessoas, mostrar outros lados, outras faces, outras perspectivas. E com o tempo eu acho que também vai vir coisas que são marcos, assim. Tem a voz, tem a forma de se falar, a expressão, o sotaque, enfim, coisas que marcam também. Mas é isso, eu espero conseguir criar esse tipo de relação que é que eu acho mais saudável para todo mundo. Porque aí as pessoas se renovam e eu me renovo e a gente se renova junto. Eu acho que é isso. Barro, obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. E até a próxima, pessoal. Quem quiser seguir o Barro nas redes sociais, a gente vai botar na descrição. E obrigada. Valeu.